Pessoal, então um vídeo completamente diferente aqui do que vocês estão habituados a ver, só a minha cara aqui. Estou com uma convidada muito especial, que é a Marina, tá bom? Vou deixar todos os links aqui das redes sociais da Marina e eu quero bater bater um papo, fazer uma conversa bastante bacana, porque tem um background, ela é judia, certo? E ela esteve em Israel recentemente. Todo mundo sabe o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, aquele fatídico Shabat, e a Marina teve a oportunidade de ir, e a gente conversando aí pelas redes sociais conseguimos fazer com que esse vídeo aqui não é uma live, é um vídeo gravado de uma conversa bastante bacana, pessoal. Então, quero pedir para você, antes de qualquer coisa, siga aqui as redes sociais da Marina, vou deixar no link aqui. Deixa aqui o seu Ahavt, que vai ser maravilhoso esse vídeo. Tenho certeza que você vai entender de quem esteve lá recentemente, tá bom? Então, são esses recadinhos que eu vou pedir para vocês. E eu vou pedir para a Marina se apresentar agora. Vai ser um bate-papo aqui, a gente já conversou um pouco antes, mas vai ser algo bastante bacana, bastante fluido, bastante dinâmico, tá bom? Então, Marina, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Não costumo trazer muitas pessoas, mas creio que essa conversa vai ser muito produtiva. Então, seja bem-vinda, por favor, se apresente aqui para o pessoal. Obrigada pelo convite, Renato. Obrigada por esse espaço. Bom, meu nome é Marina, eu sou brasileira, sou judia, cresci dentro da comunidade judaica minha vida inteira, fiz a escola judaica, uma escola que tinha em São Paulo que inclusive fechou, mas fiz a minha vida inteira lá. Certo. Sempre participei da comunidade, cresci indo na sinagoga, cresci indo no clube judaico. E aí, enfim, quando aconteceu o dia 7 de outubro, pegou todos nós de surpresa. Exatamente, Foi- exatamente. A comunidade judaica em São Paulo, ela é bastante grande, né? Nós temos comunidades no Rio de Janeiro, em outras partes, mas eu sei que a comunidade aqui em São Paulo é bastante grande. A sua família enfim, é religiosa? Você é religiosa? Como é que é a sua relação com o judaísmo? A minha família não é religiosa, mas eu acho que o judaísmo, por ser um povo, né, antes de uma religião, e um povo muito pequeno, uma minoria, É, né, no mundo, e por conta de muitas perseguições que já aconteceram também, isso. ficou uma identidade muito forte. Então, na parte religiosa, a gente nem é tanto, a minha Certo. família, mas a parte da identidade judaica é muito E forte, aí, e assim. aí quebra o estereótipo, né, Marina? Porque todo mundo pensa que um judeu ou uma judia é aquele judeu característico com chapéu preto, aquelas judias, enfim, mais ortodoxas. Então a Marina aqui, no caso, né, mostra que o povo judeu, o povo de Israel é um povo também plural, né? Inclusive Israel é um país, é a única democracia realmente ali vibrante do Oriente Médio, né? Então isso é fantástico. Eu admiro, não sou judeu, não sou de família judaica, mas só quem vai a Israel pode dizer dessa pluralidade, né? A Marina é um caso desse. Na verdade, isso é curioso, porque o estereótipo do judeu é aquele com É, chapéu preto, capa preta, né? Aqui, os peiotes, mas a verdade é que a maioria dos judeus não são. A maioria dos judeus são assimilados dentro da população, dentro, assim, eu sou super brasileira, assim, é, né? Eu vou dançar forró, eu adoro feijoada, na verdade, eu sou muito assimilada dentro do meu país, né? Então, essa só pessoa só vai saber que eu sou judia se eu falar, né? E a exato. maioria são pessoas na sua vida, você que está assistindo, que você não conhece, que você É, não tem nem ideia. é verdade. Ô Marina, queria muito continuar falando disso, mas o tema aqui que a gente escolheu, que a gente trocou mensagem, infelizmente é o fatídico, ainda corrente, né? É o conflito que Israel está desde o dia 7 de outubro. Então conta pra gente, por favor, é,
qual foi a sua... Por que você foi a Israel? O que você foi fazer lá? Aonde você foi? Você visitou ali parte da fronteira ali com Gaza? Conta um pouquinho dessa, que eu vi até que você compartilhou uma conversa com o seu pai, né? Eu te acompanho nas redes. E aí o seu pai, enfim, falou para tomar cuidado, que Israel é uma bênção e tal. Então conta, por favor, desde o dia 7 de outubro, você como uma judia se sente, né? Porque isso é um ataque direto ao seu povo, né, no caso. Então, vou tentar contar de forma breve, mas é difícil porque é tanta coisa, né, para falar. Tranquilo. Começando do princípio, né, no dia 7, quando eu acordei, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Instagram, né, como todos nós bons viciados em rede social, já na cama já abre o Instagram. Eu olhei o meu Instagram e já tava falando lá, míssil em Israel, morreram algumas pessoas. Eu acho que era alguma coisa do tipo 10, 15 pessoas. Aí eu olhei aquela notícia e eu falei, caramba, 10, 15 pessoas, bastante, porque, É, assim, sempre, assim, aqui e ali, acontece de morrer pessoas em ataque terrorista, mas, assim, normalmente é 3, 4, né? 15, tipo, uau! E aí, no dia 7, né, até a própria sociedade israelense ainda estava tentando entender o que tinha acontecido, né? Não foi uma coisa rápida, foi assim muito demorado para eles entenderem as mortes. Então, o que aconteceu? Eu lembro que nesse dia eu ficava entrando no Instagram e cada vez que eu entrava, tinha lá um post, 100 pessoas assassinadas, 200, 300, e aumentando o número. Aí você começa a falar assim, tá, alguma coisa aqui mais séria aconteceu, né? Até o momento, até no próprio dia 7 a gente não tinha entendido tão bem, né? No dia 8 eu já lembro que aí a gente já entendeu da festa, do Nova Festival, o que aconteceu, a gente começou a ver os vídeos das pessoas sequestradas, começamos a ouvir de todos os estupros, assim, aí soubemos quantas pessoas desaparecidas que tem, entendemos que a gente tá falando de mais de 1.000 pessoas que foram assassinadas, 3.000 terroristas que entraram o dentro de número Israel. só ia aumentando, as coisas só iam ficando. Eu também, mesma situação, acompanhando o Instagram, o número só ia aumentando, uma coisa terrível. Assim, você não consegue. É difícil descrever o que que é essa sensação. E, assim, o que eu vivi depois do dia 8, né, que foi quando eu entendi o que aconteceu, foi um luto. Foi um luto, porque as primeiras 2 semanas de dor intensa, porque eu acho que isso que as pessoas talvez não entendam, não, talvez não, com certeza não entendem, né, quem não é judeu, é que isso que aconteceu em Israel agora, esse ataque terrorista, é recorrente na história dos judeus, né? Tem uma palavra para isso até que a gente usa que é pogrom, que é a invasão, né, de outro povo e aí o massacre, com estupro, com mutilação, com queimar vivo, com essas coisas todas aí que a gente sabe que foi feito. E a história da minha família, né, é de muita perseguição, né? Eu tenho 4 avós e todos eles também. Então, minha avó veio da Alemanha nazista, meu avô veio da Polônia, que a vila dele inteira foi morta, a minha outra avó veio do Líbano, onde teve limpeza étnica com judeus, meu avô veio da Inquisição. Então, assim, é perseguição de todo lado. Então, essa sensação de estar acontecendo de novo com a gente, isso de novo está acontecendo. E a minha geração de judeus nunca tinha experienciado isso, né? Isso, a última geração que experienciou isso de verdade foi o Holocausto, que foi a minha avó. Então, é isso que aí, então veio esse luto assim, e a dificuldade de estar morando num país onde a maioria dos meus amigos não são judeus, e eu não conseguia explicar para eles luto do que eu estava vivendo. Aham. E aí eu acho que isso que é muito louco, ver essa sensação de é daí que vem a minha vontade muito grande de ir para Israel. De falar assim, eu preciso estar lá, porque aqui ninguém me entende, aqui ninguém sabe o que eu tô passando, ninguém tá entendendo o que eu tô vivendo aqui. Eu preciso estar perto de quem, dos meus, assim, nesse momento. Ok, então aí aconteceu o que aconteceu no dia 7 de outubro. E você já tinha ido a Israel? Sim, eu tinha ido 2 vezes já, uma vez Ah, com meus pais, quando eu era nova, e depois uma vez num programa judaico. E aí, aqueles Taglit. isso, Taglita, Ah, exatamente. Taglit, só para explicar, é um programa gerenciado, né, pela agência judaica, me corrija se eu estiver errado, a agência judaica que leva jovens, adolescentes para ter uma primeira experiência ali com Israel, né, muitos americanos, muita gente de vários países, inclusive do Brasil. Então o Taglit é para ter uma imersão, né, os judeus fora de Israel terem uma imersão dentro do Estado.
É, Aí, sim, não, só o Taglit, ele tá em 70 países, mais ou menos, olha aí. e é um programa que leva de graça quem tem descendência judaica para Israel, por via de doações, né, Legal. do Estado de Israel e de judeus, e é pelo direito de você retornar à sua terra, né, você conhecer Israel. Todo judeu no mundo tem o direito de conhecer Israel, né, é isso Ah, que eles legal. fazem. Então, vamos entrar aqui, Marina, na questão. Então, quando é que você foi para Israel e quando você voltou? Você pode dar mais ou menos a data aproximada aí, ou a data exata, só para a gente traçar essa linha do tempo. Aconteceu dia 7 de outubro, você foi? Tá, então, dia 7 aconteceu, aí eu, logo depois desse ataque, eu senti a necessidade de começar a falar o que eu estava sentindo nas minhas redes sociais, que eu nunca tinha feito antes, né, abri meu Instagram, comecei a postar vídeos, comecei a falar, e aí, daí eu me envolvi ainda mais, né, fiquei mais imersa ainda nessa dor também, porque estava sendo Sim. muito exposta a ela diariamente, e isso foi em outubro, novembro, né? Tava nisso. E aí em dezembro, no começo de dezembro, eu fui para Israel numa oportunidade de fazer um trabalho voluntário lá, de trabalhar nas fazendas que foram afetadas pelo ataque. E aí eu passei 3 semanas lá em Israel. Três E semanas foi. ali no sul de Israel. Eu passei 2 semanas. Na verdade, a gente viajou um pouco, mas o trabalho em si foi lá no sul. Mas eu fui também para Jerusalém. Depois eu fiquei uma semana inteira, eu fiquei em Tel Aviv. Tá, Então foi foi um voluntariado, então. Foi um voluntariado. Foi uma delegação de voluntária que foi pra lá e depois que acabou o programa eu fiquei, depois por conta, fiquei um pouco no país Tá, sozinha. e o que que você viu ali? Qual foi o sentido dessa viagem? Então, bom, pra mim, assim, em primeiro lugar, me conectar com as pessoas lá que passaram por isso e poder me conectar mais com a minha identidade judaica também e ajudar, né? O sentido foi isso. E eu, assim, eu fiquei muito impactada, né, com muitas coisas que eu vi, assim, foi uma viagem muito difícil. As outras 2 vezes que eu fui para Israel fui para fazer turismo, né? Então Uhum, dessa vez não foi essa, não tem muito turismo acontecendo lá, né? O país está em sim, guerra, não tem pessoas indo assim. Quem vai é só para fazer trabalho voluntário mesmo. sim. Então foi difícil assim, visitei lugares que foram bem afetados pelos ataques e até as fazendas, né? Quando você conversa com os donos das fazendas, você sente aquela dor deles, dos trabalhadores nas fazendas. A situação geral é que metade, normalmente é assim o que está acontecendo. Ou os trabalhadores eram tailandeses que acabaram voltando para a Tailândia porque ficaram com medo, porque vários tailandeses foram assassinados no ataque e vários foram sequestrados também. Ou seja, Sim, você vê que eles pegaram qualquer um, né? O ataque foi a esmo, assim. é, É, e aí eles voltam. Então, vários tailandeses voltaram por medo, assim, mesmo os que não tinham acontecido nada, voltaram. E aí, vários trabalhadores eram palestinos que entravam em Israel com visto de trabalho olha isso. e agora não podem mais, infelizmente, porque agora já a sociedade já perdeu a confiança. Então, também. E vários, inclusive, contribuíram com o ataque também. Então. E aí, os donos das fazendas, assim, ouvir as histórias deles também foi impactante, porque tem as plantações todas apodrecendo, né? A gente viu muita comida apodrecendo, assim, muito Nossa, triste. meu Deus do céu. Ô Marina, você chegou aí a alguma casa que propriamente foi alvo de ataque? Ainda tá? Eu acho que Israel manteve ou para fazer, obviamente não vamos chamar de turismo, mas para mostrar ao mundo o que aconteceu. Como é que estava a situação lá em dezembro no caso? Você chegou aí a alguma casa que foi afetada, alguma coisa? Então, eu não fui nos piores lugares, né? Eu achei que pela minha saúde mental, dessa vez, talvez no futuro em algum momento eu vá, mas dessa vez eu resolvi não ir. Tá. Eu achei que ia ser muito complicado. Mas eu cheguei aí sim, numa cidade que já para mim já me marcou muito, que é a cidade de Sderot, Sderot. que ela fica a mais ou menos 4 quilômetros da faixa de Gaza. Depois a gente Sim, até foi na fronteira mesmo, em frente à fronteira, sim. enfim, para ver um pouco, mas a gente não entrou dentro dos kibbutzim, que são os lugares que foram mais massacrados mesmo. Ah, sim. Na cidade de Sderot tem uma delegacia que os terroristas invadiram e ficaram, acho que eles ficaram 25 horas, se eu não me engano, segurando de reféns os policiais, depois mataram todos. Mas a delegacia caiu, assim, ela Lá foi em Sderot, lá em Sderot. e a gente foi nesse lugar. Esse foi bastante pesado, porque primeiro é isso, escombro, né? Não tem nada mais lá. E assim, Nossa.
muita marca de bala, muita marca de bala. Tipo assim, furo de bala entrou para todo lugar que você olha. E tem um vídeo famoso que viralizou na época dos terroristas entrando nessa delegacia, que alguém estava no prédio em frente e gravou. E aí a gente viu o prédio, né? Então a gente olhou assim e falou, dessa janela foi gravado esse vídeo. E a cidade em si, além da destruição nesses lugares da cidade, você também, essa sensação da cidade estar fantasma. Porque o que aconteceu? Todo mundo foi evacuado, não é um lugar agora que dá para estar. Então as pessoas de lá tiveram que sair. E isso é muito difícil para quem tá vivendo essa realidade também. Quando eu fiquei em Tel Aviv depois, no hostel que eu tava, tinha muitas famílias que estavam lá porque tiveram que sair das suas casas. E é muito difícil, né? Você às vezes tem que largar o seu emprego, seu filho você tem que tirar da escola, e você tá indo embora da sua casa, sem saber quando você vai voltar. A sua vida, né? Você abre mão da sua vida. Inclusive, o interessante é falar que muitos hotéis em Israel estão abrigando tanto o pessoal lá dos kibbutzim, das comunidades agrícolas ali do sul, quanto do norte, né? Porque Israel também está em guerra ali no norte de Israel e sul do Líbano, né? Exatamente. Isso é muito difícil, porque tem um custo muito alto, né? Manter essas famílias em hotéis, não é um custo baixo. E a economia do país está parada, né? O país está em guerra, então assim, a economia também está, eu não diria parada, mas ela, obviamente, ela não está como ela estava antes, né? Muito dinheiro sendo gasto Sim. com a guerra. Guerra custa caro e muitas pessoas, né? Isso também que eu achei, que eu entendi quando eu estava em Israel é que quando a gente pensa nos soldados, né, no exército, a gente tem a impressão que são pessoas que é a profissão delas, mas a maioria das pessoas não, são pessoas que tinham a sua profissão. Era o carista, é o seu mecânico, motorista do ônibus, são pessoas que contribuem com a sociedade, que tiveram que sair dos seus trabalhos para ir. Então, olha quantas pessoas. Então, isso também afeta muito a economia, porque muitas pessoas que estavam trabalhando em determinadas áreas e tiveram que parar de trabalhar para ir para a guerra. Então, assim, isso é péssimo. Bom, então, Marina, realmente é uma situação bastante complicada que Israel está passando. Mas a pergunta que eu quero fazer, aproveitando que você é uma mulher também, e aquela questão, o mundo, né, deveria estar do lado de Israel, porque essa é uma luta de um Estado contra organizações de homens maus, que eu falo. O que você tem para nos falar acerca... Como você acha que o mundo viu isso? Eu acho que o mundo, infelizmente, politizou essa guerra, transformou numa briga ideológica entre direita e esquerda, o que não é. É uma briga, que nem você falou, é uma briga entre um Estado democrático que está lutando pelo seu direito de existir. Exato. E não ser massacrado. Se defendendo, né? Se defender. Lutando uma guerra que não começou contra uma organização de homens maus que são a escória da humanidade, assim, e perpetuaram em Israel no dia 7 de outubro tudo aquilo que todos os grupos que defendem minorias e direitos humanos são contra. Né? A gente está falando das piores coisas possíveis. A gente está falando de violência de gênero contra mulheres que foram violentadas das formas mais surreais possíveis. Não é só assassinadas como se não fosse bem o suficiente, é violentadas com sadismo. E a grande parte da dor que nós judeus estamos vivendo, e mais especificamente nesse caso nós mulheres judias, é o abandono dos grupos que se dizem defensores dos direitos das mulheres. A gente não tem nenhuma organização das organizações feministas ou defensoras de mulheres do mundo que vieram e estenderam a mão pra gente. Então a gente está falando, por exemplo, a UN Women, que é a maior organização do mundo, né, a parte da ONU que cuida das mulheres, né, e da violência de gênero, e que depois de mais de 50 dias, a gente precisou implorar, depois de mais de 50 dias conseguiram fazer o mínimo, que é jogar uma notinha lá falando que condena o que aconteceu. Assim, quando a gente sabe que quando é qualquer outro tipo de violência contra outras pessoas, eles são os primeiros a estender a mão e estar do lado. E aí, nesse momento, isso está sendo muito dolorido. Eu, inclusive, tive o desprazer de ver em páginas do Instagram, páginas feministas grandes defendendo o Hamas.
A gente tá falando de feministas defendendo estupradores, e isso é uma aberração. E a gente não estava pronta para isso. Eu me considerava feminista, assim, do tipo, falar, se alguém vinha falar para mim assim, o feminismo, não sei o quê, não tem esse problema, eu ficava já brava, eu já levava como assim, minha religião quase. Assim, religião é exagero, mas é uma identidade minha. Eu Aham. sou uma mulher. E agora eu já, já não sei mais de nada, assim. O que que é o feminismo? Não. O feminismo me abandonou. E isso dói muito. Isso, esse foi, não que surpreenda, né, muita gente, infelizmente, não que surpreenda a própria ONU, né, o próprio embaixador, se eu não me engano, Gilad, o embaixador de Israel na ONU, acusou acusou não, disse várias vezes acerca do próprio presidente, o Guterres, né, da ONU, falando assim, olha, vocês o que vocês estão fazendo? Vocês não viram o que eles fizeram? Vocês não viram que Israel está se defendendo, contra-atacando? Então, assim, é uma coisa que eu olho, eu vejo, não há palavras para descrever isso, porque eu não sendo judeu, eu sinto a dor, Marina, eu sinto a dor. A minha história com Israel vem lá de 2008. Então, eu sinto essa dor, tenho amigos lá, tenho amigos em Israel, amigos em Jerusalém. Inclusive, queria te perguntar acerca, você tem famílias em Israel? Conhecia alguém desse que sofreu no dia 7 de outubro, enfim? Eu tenho família bem próxima minha, o meu tio, o irmão da minha mãe, junto com a minha tia e meus dois primos, se mudaram para lá, fizeram aliá, né, que a gente fala, quando se muda para Israel, judeus que vão para Israel, faz alguns anos, acho que uns 5 anos mais ou menos. Meu primo estava aqui, inclusive, no Brasil, alguns dias antes do 7 de Nossa, outubro. Eles iam na festa, olha, de última eu não ir por algumas questões aí, graças a Deus não foram. Mas eles, os dois eram amigos dos dois brasileiros que morreram, né? Desses dois especificamente que morreram, foram quatro que morreram, mas amigos de dois. E isso, assim, na sociedade israelense é muito notável. Qualquer pessoa que você conversa, qualquer pessoa que você encontra, tem alguém que conhece que morreu, ou que foi sequestrado, ou que foi machucado, ou que estava na festa, ou assim, todo mundo tem alguém. Agora, ainda mais agora, porque tem muitos soldados morrendo também, é, infelizmente, né? Agora, mais do que não, agora ainda tem essa camada também. Muitas pessoas que o filho morreu, que o irmão, o primo, o amigo, muitas pessoas, assim. Uma das pessoas que mais me marcou nisso foi o dono de uma fazenda chamado Yair, numa das fazendas que eu trabalhei. Ele tem 18 anos, acabou de terminar a escola, ele queria ir viajar, queria se divertir. A família inteira dele tá em Gaza, os dois irmãos. O pai tem outro negócio que tem que cuidar, então ele é o único que ficou para cuidar da fazenda. Com 18 anos, tá levando sozinho um mas peraí, negócio. tá em Gaza militar ou refém? Não, militar, Ah, militar, militar. desculpa. Ah, militar, ok, ok. Isso, os dois irmãos dele estão em Gaza lutando, né? A Sim. guerra. O que é uma situação muito complexa, porque às vezes eles ficam semanas sem notícias também, porque eles não podem entrar lá com o celular. Então é super complicado essa situação também. Às vezes fica semanas sem ter notícia, né? E ele tá cuidando dessa fazenda, e ele tem uma prima que era soldada também, porque o serviço militar em Israel é obrigatório, né? Então, essa prima dele estava na idade do serviço militar, e ela estava na primeira sala que foi atacada pelo Hamas, que é a sala das câmeras, que só tinha mulheres. Foi o primeiro lugar que eles entraram Aham. para né, cortar do ar, não sei, todo o sistema, para não verem o que estava acontecendo, né? Eu não sei exatamente a fundo, mas eu sei que essa foi o primeiro lugar que foi entrado, eram só mulheres, Nossa. e metade das mulheres foram mortas, a outra metade foi sequestrada. Inclusive, saiu há umas 3 semanas atrás um vídeo que o Hamas liberou de 4 meninas sequestradas, que a gente sabe o que está acontecendo com elas, a violência que elas estão sofrendo, sexual especificamente. E essas quatro eram colegas dessa prima dele, do Nossa. Yair, que tá com ele. E assim, ele falou pra mim, ele falou, graças a Deus ela morreu. Graças a Deus ela tá morta. Olha. Porque, a ponto de falar, ainda bem que o meu ente querido morreu,
é porque realmente a outra alternativa é estar viva, mas na mão deles, né? A gente não sabe. Teve soldado, né, que ficou 5 anos, né? Se não me engano, o soldado Gilad, acho que ele ficou 5 anos 5 anos. sequestrado. É, Sequestrado. Então, assim, a gente quer acreditar que isso vai acabar, que eles estão há 4 meses lá, mas que eles vão voltar para casa, mas ninguém sabe o destino. E elas são soldadas, então elas são a última da prioridade de Israel, né? Que é sim. crianças, mulheres, civis, né? Os soldados são os últimos. Bom, então agradeço demais, Marina, você aqui, seu tempo, a sua disponibilidade de compartilhar tudo que você passou lá em Israel. Eu estive em Israel também finalzinho de agosto, começo de setembro, olha só, numa perspectiva completamente diferente, até que um mês depois eu vi uma Israel que não é a realidade agora. Então, queria que você queira que desse aí as suas últimas palavras neste vídeo aqui. Quero te agradecer demais, tá? Obrigada, eu que agradeço esse espaço. Acho que a gente precisa muito de voz nesse momento. Nós, judeus, estamos precisando demais ter esse espaço de voz. E eu acho que a última coisa que eu posso deixar aqui de recado é que, por favor, você que não é judeu, se engaje na luta contra o antissemitismo com a gente. Da mesma forma que você fica bravo quando você vê racismo, homofobia, machismo, xenofobia, qualquer uma das intolerâncias, dos preconceitos. Nós judeus sofremos muito o antissemitismo agora, mais do que nunca a gente está vendo um crescimento aí de mais de 1000% no antissemitismo, uma coisa assim absurda. Mais de 1000%, 1000%, meu Deus. mais de 1000%. E a gente está vendo esse crescimento enorme no antissemitismo. E é um preconceito silencioso, um preconceito que ainda pouco se sabe, a gente ainda ouve muito pessoas falando que é vitimismo e coisas que não se Nossa. fala mais para outros tipos de preconceito, que já entendeu a questão do lugar de fala, né? Então, a gente precisa das vozes, especialmente de quem não é judeu, assim, para entender que nem a gente fala, o antissemitismo, ele é um racismo também, né? É, Porque não é uma escolha, né, você ser judeu. é verdade. Você nasce, ou você decide se converter, enfim, mas é a sua etnia, é um grupo étnico, é por isso que é racismo ser antissemita, e é por isso que a gente precisa demais das vozes de quem não é judeu, porque são essas vozes que dão força para os judeus conseguirem se defender É contra o verdade. preconceito. É aquela fala, né? O mal prevalece quando os bons ficam em silêncio. E É é isso. verdade. É Então, eu acho verdade. que eu pedi para quem não é judeu ajudar a gente nesse sentido, a gente está precisando. Então assim, que a maioria, né? A maioria dos brasileiros, acredito que a maioria do pessoal aqui do canal não é judeu. Eu não sou judeu também, já falei milhões de vezes aqui. Muita gente até pensa que eu sou judeu, mas já falei 1000 vezes que não sou judeu, não sou de família judaica, apenas morei em Israel para estudar o hebraico, enfim. Então, pessoal, esse é o recado que eu sempre falo, né? Eu traço um paralelo do seguinte: quando aconteceu aquilo lá nas Torres Gêmeas, 11, não, 7 de setembro, nas Torres Gêmeas, quem é que Não, é ficou 11 de setembro. 11 de 7 setembro? de outubro de Isso, setembro. isso, 11 de setembro, exato. É 11 do 7, né? É porque é Isso. trocado a data americana. 11 de setembro, quem é que ficou do lado da Al-Qaeda? Meu, você acabou de falar. Aqui no Brasil, você vê brasileiro, comedor de arroz e feijão, gritando: Viva o Hamas! O que é isso? É uma aberração. Aberração é uma palavra. É, E isso que a gente que é o antissemitismo, né? Porque a gente. Isso não é que nem você falou, não tinha ninguém defendendo o Bin Al-Qaeda. Laden. É. O que queria, né? E Aliás, aí. aliás, né, eu sempre falo, tem um vídeo de Gaza, não sei se você viu isso na época, tem um vídeo de Gaza que repercutiu bastante. Lá no dia 11 de setembro, eles entregando doces, né, porque é de praxe dessas organizações aí, enfim. Pessoal, então é É, isso. Sim, pois não, não, pois só não. uma coisa que eu acho que cabe até falar sobre isso, que é importante as pessoas entenderem, é que Israel está lutando essa guerra por todos nós, é pelo É, Ocidente.
isso é uma guerra que nem você falou, essas organizações terroristas, elas estão todas conectadas, elas todas têm o mesmo objetivo, que é implementar um fundamentalismo islâmico no mundo. Não são, tem que deixar isso claro para não ser islamofóbico também, não estamos falando de todos os muçulmanos ou todos os árabes, a maioria é moderado, na verdade, a maioria são pessoas moderadas, não são pessoas radicais, é que os radicais são os que fazem o estrago, os É porque perigosos. é 10, 15% de 1 bilhão. Exato, De então é mais de muito, 1 bilhão. É um Brasil inteiro, né? Infelizmente. é, É quase que um é Brasil muita. inteiro. Da pequena parcela é quase um Brasil inteiro. Então, É muito, e eles, o alvo deles, inclusive o alvo do Hamas, tem entrevista do Hamas na televisão falando que eles querem matar todos os judeus e cristãos. Eles falam, eles falam. é. Então, eles têm orgulho, né? Não é que eles tentam esconder. As gravações que a gente tem do que aconteceu em Israel no ataque terrorista veio todas deles. A maior parte das gravações, tem algumas de câmera de segurança e tal, mas a maior parte é porque eles estavam com GoPro na testa. Porque eles Exato. têm orgulho do que eles fizeram. Então, é um perigo pro Ocidente inteiro. Pro Ocidente inteiro. Exato. Exatamente. É. Marina, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Agradeço demais. E pessoal, sigam aqui a Marina nas redes sociais dela. Eu vou deixar aqui embaixo no link. Fiquem na paz. Shalom. Tchau, tchau.